Sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra para o nosso caro Dr. Carlos Augusto, e eu acho que foi aqui falar bastante, né, principalmente na questão do Evergreen, né, que são alguns milhões de dólares envolvidos, e justamente o Dr. Carlos Augusto vai trazer algumas questões importantes ligadas justamente sobre os aspectos securitários. Na nossa atividade, que é uma atividade extremamente que contém um risco e, além de tudo, milionária, né, em termos de volumes de prejuízos que podem ser decorrentes, é extremamente importante. Antes, só que eu gostaria de fazer uma breve referência ao currículo do Dr. Carlos Augusto, muito embora ele seja uma pessoa extremamente conhecida no meio por tantos anos, né? Ele é um profissional, como eu disse, experiente, começou a sua carreira ainda como bancário e adquiriu uma sólida experiência na Academia de Comércio do Rio de Janeiro, onde atuou, enfim, foi trabalhando em várias empresas no setor marítimo, agências de navegação, e depois, com isso, fez um arcabouço muito grande, uma experiência muito grande para ocupar esse posto que hoje ocupa como uma referência no setor de seguros e avarias como um todo. Enfim, eu gostaria de chamar o Dr. Carlos Augusto e agradecemos já de antemão pelas palavras. Boa tarde a todos. Depois desse currículo mencionado pelo Ivan, eu queria dizer o seguinte: eu vim lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei na Academia de Comércio do Rio de Janeiro, onde, com a devida distância, trabalhava com o professor Cândido Mendes, de saudosa memória. Um dia fui a Santos fazer uma visita. Foi no dia que o homem chegou à Lua. O homem foi para a Lua e voltou. Eu fui para Santos e não voltei. Foi o fim de semana mais longo que alguém já passou até hoje. Agradeço ao Instituto dos Magistrados Brasileiros por ter me convidado. Vejo que é um evento que, pela característica das pessoas que foram convidadas, ele não é um evento do Rio de Janeiro, mas é sim um evento no Rio de Janeiro, onde a gente vê aqui o Dr. Frederico Messias, um querido juiz lá da nossa cidade de Santos, a professora Eliane, lá do estado de São Paulo. Temos aqui também o nosso ex-capitão dos portos lá de Santos, o comandante Pinheiro Carvalho, que nos liderou durante 2 anos lá na capitania de Santos. E eu queria dizer o seguinte: em 1987, eu fui convidado por uma faculdade lá em Santos, Faculdade de Administração, para dar aula de uma matéria que eles chamaram de Direito de Navegação. Agora imagine que era uma aula uma vez por semana, 2 aulas seguidas na sexta-feira, final das 2 aulas. O interesse dos alunos não era sempre o maior, mas quando era maior, era bem aproveitado. De outra feita, em 2019, eu fui com a Igreja Presbiteriana do Brasil na Missão Kaiowá. E um dia, os dirigentes disseram que as cozinheiras iam estar de folga e se eu podia assumir a cozinha naquele dia. Eu aceitei o desafio e retardei ao máximo o almoço. Quando o almoço foi servido, eu fui elogiado como um bom cozinheiro. Era somente a fome. Então, o almoço que nós teremos em seguida, ele deve ser bom, não somente porque ele será bom em si, mas porque a maneira dos estudantes lá daquela faculdade, quando resolviam de assistir a aula, e a expectativa do almoço, fará com que todos
não se irritem muito com o tempo que eu vou usar aqui. Senhor presidente do Instituto, senhores almirantes da Marinha do Brasil, que me honrou um dia com a medalha de amigo da Marinha, a qual eu ostento com muita alegria. No mundo marítimo, nós verificamos hoje que falamos de diversos aspectos, diversas visões, mas todos nos focamos numa figura central, o armador. O armador, ele tem inúmeras responsabilidades, e por ele ter tantas responsabilidades, ele tem que estar bem protegido no ponto de vista de suas responsabilidades financeiras, em decorrência de quaisquer acidentes que venham a existir nos navios. Eu trabalhei inicialmente numa agência de navegação e tinha construído algum conhecimento de operações, mas não tinha nenhum conhecimento jurídico. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em agosto de 1978, quando comecei a trabalhar na atividade de correspondente dos clubes de P&I, eu comecei a conviver com pessoas da comunidade marítima, advogados sobretudo, que me fizeram trilhar os passos que fazem hoje eu estar na proximidade de completar 50 anos nessa atividade. Eu cito aqui com grande alegria uma homenagem à memória do Dr. Antônio Carlos Mendes Viana, que foi o advogado com quem primeiro eu trabalhei. Vendo que eu estou bastante velho, eu já vejo que está uma geração seguinte, o Godofredo, que aí está. Vejo lá atrás o Pedro Calmon Neto, filho do Dr. Pedro Calmon, com quem tive alguma convivência e que me propiciou uma oportunidade única de sentar literalmente aos pés do professor Pedro Calmon e ouvi-lo durante um jantar na residência do Pedro Calmon Filho. Igualmente, o escritório jurídico Carbone, que está aqui na pessoa do Luiz Felipe, mas que também fazem parte dessa jornada. E o Fernando Porto, da Shipping Consultoria, que eu acredito que é o responsável pelo convite que foi feito. Quaisquer cobranças sejam feitas ao Fernando Porto e não a mim. O que são os clubes de P&I? Fala-se muito a respeito disso e uma ocasião alguém perguntou: o que é que você fez enquanto correspondente de P&I durante todo esse período? Eu respondi o seguinte: ajudei a transferir dinheiro de uma empresa para outra. E ajudei a transferir dinheiro de uma empresa para outra baseado em determinadas regras que constituem a apólice de seguro que os armadores compram na ocasião que entram para ser segurado em um determinado clube. Por que clube e não seguradora? Porque existe uma diferença básica entre os clubes de P&I e as companhias de seguro. As companhias de seguro, elas têm fim lucrativo. Os clubes de P&I não têm fins lucrativos. Eles são possuídos pelos armadores, que associam-se a esse clube mediante o pagamento do prêmio, que é convencionado em toneladas versus um valor que seja atribuído, considerando os riscos que o armador deseja cobrir e as franquias que eles resolvem aplicar dentro da sua cobertura de seguros. Os clubes de seguro podem falir? A resposta é improvável, bastante improvável, porque os armadores contribuem com valores, os administradores do clube fazem a inversão desses valores para que gerem mais dinheiro,
E, na eventualidade de uma grande sinistralidade naquele respectivo clube, dentro daquele respectivo ano, não ser suficiente para honrar os compromissos, esses próprios armadores são chamados a pagar chamadas complementares. Além da cobertura específica de P&I, os clubes também fornecem cobertura para um quarto de casco, cobertura de seguro de guerra, cobertura contra greves, de formas que o armador esteja sempre coberto nas suas responsabilidades. Além do mais, os clubes do chamado International Group, eles se reúnem formando o International Groups of P&I, ou seja, o clube dos clubes. Portanto, quando e nas circunstâncias em que, diante de uma reclamação, o armador ofereça uma garantia fornecida pelo clube, não há nenhuma razão para que um reclamante desconfie daquela garantia, porque no momento que ela é expedida, ela é contabilizada nas finanças do clube, e ainda mesmo que aquele armador subsequentemente venha a abandonar aquele clube, aquela carta ela permanece absolutamente válida nos seus termos. Não existe a possibilidade dos clubes de P&I oferecerem cartas de garantia em branco, como também ninguém dá cheque em branco para ninguém, acredito que nem para as esposas. Tipos de coberturas que são assim mais evidentes no nosso dia a dia. A avaria de carga, que a professora Eliane mencionou, seja a avaria simples ou particular, seja a avaria grossa, naquela porcentagem que, depois do encerramento da avaria grossa, aquele que deveria pagar, ele por razões N, definitivamente não conseguiu pagar. Então, para que a conta feche, o clube de P&I comparece com o valor relativo a essa parcela que não foi paga. Despesas médicas com tripulantes. Isso é uma coisa recorrente e da qual os armadores usam bastante a cobertura. E eu queria mencionar aqui, considerando que do início foi falado que estamos diante de um mundo que está enlouquecido. O mundo não está enlouquecido de hoje, o mundo está enlouquecido de há muito tempo. Quando da invasão do Iraque ao Kuwait, um navio aportou aqui no Rio de Janeiro e um dos oficiais tinha apendicite. Ele foi desembarcado, operou e, passado o período de convalescença, precisava voltar para casa. Só que ele havia nascido no Iraque, mas havia feito toda a vida dele no Kuwait. Ele não podia ir para o Iraque porque tinha documentos do Kuwait. Ele não podia ir para o Kuwait porque, sendo iraquiano, ele estava expondo o pescoço dele a risco. Como não morava nem num país nem no outro, mas morava no navio, a conta bancária dele era na Inglaterra. O governo inglês havia bloqueado os bens daqueles cidadãos iraquianos e kuwaitis. Ele não tinha para onde ir, não tinha dinheiro. Mas, de vez em quando, a providência age. Ele conheceu uma moça brasileira e essa moça acabou engravidando. Eles criaram uma escolinha de inglês aqui no bairro do Rio de Janeiro e esse grupo de escolinhas progrediu e hoje ele é um homem estabelecido aqui no Brasil. Mas me recordo profundamente de quando fomos falar com o cônsul da Inglaterra e explicar a situação,
o cônsul impávido simplesmente falou: regulations are regulations. E a frase dele de resposta também me marcou profundamente: I am just an innocent victim of the circumstances. Então, hoje, da mesma forma que antigamente, nós estamos tendo pessoas vítimas das circunstâncias. Acidentes com objetos fixos e flutuantes são uma situação onde os clubes de piedade comparecem e, via de regra, a atuação ajuda bastante, tanto em relação à reclamação em si, por uma redução de valor, e ao dono do bem avariado, porque você constrói, pela facilidade que o clube tem em disponibilizar dinheiro para contratação de empreiteiras, etc., você tem uma forma muito mais rápida e muito mais barata de conseguir a reparação do dano. Nessa atividade, você se confronta com muitas situações onde, quando você vai discutir ou conversar com o dono da carga avariada, com o dono do bem fixo ou flutuante que foi avariado, você tem uma postura. Mas, em muitas ocasiões, nós temos de conversar com familiares de tripulantes que perderam a vida. E muitos aqui devem saber disso. Não é pouco o número de acidentes que levam à morte de algumas pessoas. E da coleção de fatos marcantes, para encerrar, eu vou contar uma história que aconteceu em 1900 e alguma coisa. Um navio saiu daqui do Rio de Janeiro com uma tripulação composta de muitos brasileiros, e o navio desapareceu do Triângulo das Bermudas. Desapareceu. Vieram as famílias para fazer as negociações de compensação das vidas. Trabalhei nessa ocasião também junto com o saudoso Dr. Antônio Carlos Mendes Viana. E veio uma senhora que, quando eu olhei a idade dela e a idade do falecido, eu falei: é o seu filho? Ela falou: não, é o meu esposo. Tudo bem. Eu quero receber a indenização, e, para dizer a verdade, eu estou feliz porque ele morreu. Mas como que a senhora está feliz porque ele morreu? Eu era a moça mais rica daquela cidade, uma cidadezinha lá no Ceará. E, por outro lado, também eu era a moça mais feia da cidade. E ele era o menino mais bonito. E ele resolveu casar comigo. 3 meses depois do casamento, ele avisou para mim que ia embora, embarcar, correr o mundo, esperar eu morrer para ficar com a minha grana. Eu falei: bom, e agora? A senhora vai ficar mais rica ainda. Sim, e eu tenho que voltar rápido, porque ele tem um primo que tem 28 anos. Muito obrigado.